altera o regime das reservas obrigatórias e, em particular, a taxa de retenção de depósitos em moeda estrangeira para 15%. Haverá mais medidas com vista a assegurar a sustentabilidade e estabilidade da dívida. O Banco de Moçambique mantém uma linha de política monetária restritiva, não favorecendo a expansão de crédito na economia. Vamos discutir sobre este e outros assuntos económicos de Moçambique. E para isto conto com Adeline Buc, não é? E Marcelo Mosse, que vão ajudar-nos a analisar as implicações macroeconómicas das decisões não só do Banco de Moçambique, mas em si do Governo nas negociações do FMI em relação à dívida pública. Nós sabemos que esta medida do Banco de Moçambique visa provocar uma redução das exportações. Até que ponto este efeito em cadeia vai ser respondido pelo mercado? Boa noite, muito obrigado. Eu penso que a restrição às importações só teria sentido se o mercado estivesse em condições de oferecer alternativas de produto. Restrição das exportações. Sim. Agora, sucede que há um dado muito interessante aqui na introdução destas reservas obrigatórias em dólares, por exemplo, porque sabemos que o mercado está numa situação de falta de liquidez. Eventualmente, a reserva obrigatória em dólares pode, num espaço de tempo muito curto, trazer uma situação melhor do ponto de vista do mercado e do ponto de vista de se poder... Adeline Buc, vou interrompê-lo um pouco, há alguns problemas com o seu som. Vou entrar neste tema consigo, Marcelo Mosse. Nós sabemos que as decisões do Banco Central, muito respeitantes à dívida pública, acabam fazendo refletir no balanço dos bancos comerciais. Quais são as implicações que isto tem neste mercado financeiro doméstico? Bom, eu sou uma pessoa muito leiga nessa matéria de, digamos, de gestão de finanças públicas. O que eu posso destacar é, digamos, a importância de o Banco Central começar a agir. Portanto, eu penso que é, digamos, uma ação um pouco tardia, embora, digamos, necessária, porque o Banco Central, digamos, está hoje com uma imagem não muito positiva no contexto, digamos, deste crescente endividamento, porque aparentemente, digamos, não agiu quando devia. Pelo menos, digamos, a declaração que o governador do Banco Central fez há semanas, dizendo que não sabia do conhecimento da dívida da Proíndicos, mostra, digamos, que o Banco Central, digamos, demitiu-se das suas obrigações e, portanto, se começa a agir agora, vale a pena, digamos, que se elogie. Exatamente. É uma ação que visa, se calhar, conter a desaceleração, ou seja, a desvalorização do metical. Bom, eu não sei até que ponto é que esta decisão específica do Banco Central pode ser, digamos, vista como tendo um impacto positivo neste... Porque, assim, o debate agora é como é que nós vamos pagar o serviço da dívida e vemos até que ponto é que o Estado moçambicano tem capacidade para gerar receitas. Exatamente. No comunicado que foi emitido hoje pelo Comitê de Política Monetária, não estava assim clara a informação sobre a dívida pública, excepto o serviço da dívida que foi feito em março, no caso de 203 milhões de dólares para pagamento das prestações. Pois. Atendendo que o FMI congelou o empréstimo de 155 milhões de dólares, que fazia parte de um empréstimo montante de envelope financeiro de 285 milhões de dólares pedidos no ano passado. Pois. Pode haver uma quebra na liquidez, se calhar, das reservas para pagar determinados é preciso ter em conta compromissos. É preciso ter em conta que o empréstimo específico do FMI não era, digamos, para, digamos, gerar liquidez na economia, era, mas para, digamos, possibilitar que houvesse uma supervisão ativa, digamos, do Banco Central em termos de gestão, digamos, da macroeconomia. Agora, a questão da liquidez, a questão, digamos, da capacidade interna de fazer face ao serviço da dívida depende muito de como é que o Estado consegue mobilizar recursos, não só pelo período de maturidade da dívida, pelas taxas de juros tão altas, quando havia alternativas baratas, mas também, sobretudo, porque a expectativa que norteou a contratação desta dívida
quer, digamos, receitas do gás, digamos, não vai, digamos, no caso específico da Anadarko, por exemplo, nós todos sabemos hoje que só em 2018 é que a Anadarko vai começar a investir. Portanto, a sua decisão final de investimento só vai acontecer em 2018. Há uma expectativa, ou seja, há uma iminência de uma crise na balança de pagamentos ou uma crise orçamental? Isto é inevitável. Aliás, o FMI, quando fez a primeira declaração há dias sobre o escândalo da dívida oculta, referia-se sobre a iminência de Moçambique entrar numa crise fiscal tremenda e numa crise da balança de pagamentos. Portanto, eu penso que a questão agora é saber como. E para mim, digamos, uma das saídas seria, por exemplo, digamos, que o governo adotasse urgentemente uma política contra o despesismo. Vamos agora, daqui a pouco, falar sobre as saídas. Adelino Boco estava a falar de mais uma decisão que, se calhar, traz implicações diretas no ambiente de negócios em Moçambique. Qual é esta? Não, falava especificamente das reservas obrigatórias em dólares, na ordem de 15%. Portanto, estas reservas obrigatórias, como se sabe, são reservas de 15% em relação aos depósitos que os clientes dos bancos comerciais fazem. Ao obrigar os bancos comerciais a fazerem esta reserva em dólares, o Banco Central volta a entregar estes dólares para o mercado, uma vez que os próprios bancos não podem fazer o uso direto, sendo que os dólares são de pessoas singulares ou coletivas. Quais são as implicações que isto traz para a banca? Para a banca, eu penso que não traz muitas implicações. Agora, para a economia, traz implicações, julgo que são positivas numa altura em que estamos numa situação de falta de liquidez, não há dólares para as importações. O que significa que, libertando estes dólares, através desta reserva obrigatória, e o banco pagar nestes dólares, fala-se de 1 bilhão e 800 mil dólares em depósitos. Mas não há reservas líquidas disponíveis. Exatamente, mas se isto for feito já, esta medida for tomada já, significa que o mercado poderá ter, num curto espaço de tempo, alguma liquidez e, por conseguinte, as importações poderão acontecer com regularidade. Agora, há um aspecto que é muito importante a notar, é que, ao mesmo tempo que se pode injetar o dinheiro no mercado, este dinheiro fica cada vez mais caro ainda, por causa das mesmas medidas tomadas ao mesmo tempo. E aí está aquela ideia de que há restrição de crédito à economia. Mas isto acontece porque o banco pretende mesmo que haja redução das exportações, quer dizer, não há empréstimos e naturalmente reduz-se as exportações, mas a questão que se coloca é, há sustentabilidade do ponto de vista de evitar, no caso, as importações de cá? Nós há pouco tempo até ouvia a declaração do governador do Banco de Moçambique a dizer que o excesso de importações é que está a criar problemas na balança de pagamentos. Olha, o excesso das importações resulta da falta de produção. Não é uma questão de mera vontade das pessoas. Então, se nós não temos o frango, as pessoas têm que importar o frango para comer o frango. Se nós não produzimos o peixe, as pessoas têm que importar o peixe para comer o peixe. Portanto, não é uma questão de capricho a maior parte das importações, até porque as importações vão até ao nível de importarmos coisas básicas, como tomate, repolho e outras coisas. Portanto, que poderíamos muito facilmente produzir a nível nacional. Portanto, eu penso que não é por esta via, antes pelo contrário, encarecendo o dinheiro como limitante para as importações, vamos provocar uma subida do custo de vida nacional e as pessoas podem não suportar não ter essa capacidade. Uma discussão crucial que muito provavelmente vai se manter nos próximos meses ou anos é como vai ser gerida esta dívida. A questão que se coloca é que nos próximos meses o efeito de uma possível austeridade é um facto. E qual é a garantia de termos balanços positivos do Estado para mantermos as dívidas pagas que têm garantia do Estado e também mantermos as nossas
despesas salvaguardadas sem muitas restrições no orçamento? Olha, se nós considerarmos que o Estado sobrevive com base nos impostos, temos que esperar momentos maus do ponto de vista daquilo que há de ser a ação dos agentes do Estado. Não, já começou. Por causa da instabilidade política A autoridade militar. tributária já está a cobrar antecipadamente impostos devidos. Portanto, impostos ainda não vencidos. Então, portanto, naturalmente, temos que esperar uma ação dos agentes do Estado bastante repreensiva em relação aos agentes económicos. Temos que esperar uma atitude de multas, não é? Muitas vezes não justificadas, para encontrar formas de cobrir aquilo que são as diferenças que existem. Temos que esperar toda uma máquina administrativa do Estado sobre as poucas empresas que existem e poucos cidadãos também que pagam os impostos. Portanto, essa é a única via e se calhar, havendo alguma astúcia, mas esta é barrada por causa das condições em que nós vivemos. Estamos numa situação em que a transitabilidade está limitada por causa dos efeitos de guerra. Portanto, esperar que haja investimentos de grande vulto. Até porque o investimento direto estrangeiro reduziu de 7 pontos, qualquer coisa, até portanto, 1 ponto. Vai-se mugir na mesma teta até que saia sangue, não é? Exatamente. Marcelo Mossi, o Banco de Moçambique já até tem justificado que o ano não vai ser tão animador quanto se esperava para, se calhar, garantir algum equilíbrio, não é, de contenção desta dívida. Temos as cheias, a seca, temos a tensão política, a conjuntura internacional não nos é favorável. Como é que acha que é possível gerir esta sustentabilidade? Ou se existirá esta sustentabilidade? Bom, eu penso que é importante aqui elogiar o comitimento do Governo, digamos, em reconhecer que houve problemas. Portanto, o PM, aliás, hoje fez uma mensagem nesse dia para razão e o Presidente Nuno Dias reforçou a ideia de que era preciso, digamos, reforçar-se a produção. Ok, muito bem. Mas é preciso não esquecer que Moçambique também tem um certo nível de dependência externa em termos de influxo de receitas para o orçamento do Estado. O Primeiro-Ministro hoje fez uma declaração sobre o que terá, portanto, discutido com a FMI, portanto, em Washington, em que ele esqueceu-se de uma coisa, esqueceu-se de mencionar que os parceiros que fazem o apoio ao orçamento geral do Estado. Este ano, os doadores do budget de suporte têm comprometidos com o Governo 300 milhões de dólares, portanto, são 25% do total da ajuda. Não, do total da ajuda. Pois, a mensagem do PM esquece este grupo. Portanto, penso que houve uma omissão, que eu acho que, digamos, foi uma gafe. Mas é preciso que o Governo comece, desde já, a encontrar pontes de reconquista da confiança, porque houve uma perda de confiança e o que vai acontecer nos próximos tempos em relação, digamos, à dinâmica da cooperação para ajuda é que Moçambique vai passar por tremendos problemas para reconquistar, digamos, a confiança perdida. Portanto, é importante que, digamos, haja ações concretas, visíveis, para que isto aconteça. E um dos pontos que eu penso que, digamos, pode ser tomado em consideração é uma auditoria à dívida. Portanto, é preciso que se faça urgentemente uma auditoria à dívida para saber como é que foi o processo, quando é que é a dívida de facto, qual é que é o período de maturidade e depois qual é que é o papel, digamos, dos atores
envolvidos. Pois, Moço, o Presidente Nunes disse hoje que há esforços com vista a encontrar um mecanismo de renegociação destas dívidas. Nós sabemos que o calendário dos pagamentos é crucial na gestão desta dívida. Até que ponto Moçambique tem força suficiente para gerir a negociação de timings para pagar a dívida? Eu penso que neste momento nós não temos força nenhuma. Estamos numa situação de calças despidas, portanto, noção... Pela perda de confiança. Totalmente. Isto aqui ninguém pode, digamos, esconder. Portanto, e o que vai acontecer aqui é que, seja do ponto de vista da relação do Governo com os doadores do Orçamento do Estado, seja do ponto de vista da relação do Governo com o FMI, enquanto polícia, digamos, financeiro, vai haver um conjunto de imposições que vai, digamos, limitar a nossa capacidade de manobra, digamos, em termos de honrar esses compromissos. Mas é importante que o Governo, digamos, se exponha a esse tipo de condicionantes, porque só através disso é que a credibilidade do Estado para com digamos, os credores internacionais se reconquista. Exatamente. Adeline Buck, quanto maior for o prazo de pagamento desta dívida, menores são as chances de haver uma crise económica, financeira ou social, não é? Sim, concordo. Concordo perfeitamente, mas também isso é importante numa altura em que o país não tem liquidez, não tem condições para pagar. É importante dilatar a dívida. Mas, naturalmente, que também o dilatamento da dívida tem implicações do ponto de vista de quanto é que pagas no fim da própria dívida. Mas teríamos opções? Não temos. Nas condições atuais não temos opções. Mas eu queria reforçar aqui aquela ideia da auditoria da dívida. Eu penso que se o nosso governo se abrisse à auditoria da dívida e se conhecesse, de facto, o valor certo da dívida, era muito importante para todos nós e era muito importante também para aqueles que monitoram a situação da dívida, que gira à volta de um determinado valor da dívida e, de repente, reconhecer-se que mais há o câmbio do dólar médio de 30 meticais. Hoje, praticamente, corremos o risco de pagar o dobro. Não é? Estas medidas tomadas pelo Banco Central vão ajudar a minimizar a desvalorização do metical a ponto de pagarmos menos, se calhar, da proporção das prestações da dívida? Repare que se formos a olhar para aquilo que são os câmbios no mercado bancário comercial, no mercado bancário, e aquilo que são os câmbios no mercado paralelo, são muito diferentes. E naturalmente que no mercado bancário há restrições, mas há muito fluxo no mercado secundário. Neste momento, a cotação do dólar está na ordem de 52 para compra, 52,70 e 52,76 para venda. Mas no mercado paralelo está a 60, 62 meticais. Portanto, ao injetar o dinheiro, pode puxar o serviço de câmbio para baixo, no sentido de que as pessoas não recorram ao mercado secundário, recorram mesmo aos bancos comerciais. Mas isto são hipóteses que se põem, naturalmente, que tem que se trabalhar com hipóteses, porque não há outra forma de ver as coisas. Acredito que o esforço que está sendo feito é exatamente para trazer o metical para um nível de câmbio mais aceitável. Exatamente. Marcelo Mossi, esta gestão da dívida traz-nos um cenário um pouco complicado, sob o ponto de vista de gestão de investimento direto estrangeiro, que não há, sob o ponto de vista de fundos públicos disponíveis para implementar reformas, e em situações similares, vamos olhar, por exemplo, o caso de Portugal com a Troika, é a despesa que é mexida, há alguma contenção no orçamento. O que é que Moçambique tem para aportar? É muita coisa. Portanto, há dias, quando foi do Comitê Central, o presidente Nunes foi muito claro em relação à necessidade de uma despesa pública, digamos, saudável, digamos. Mas dias depois tu tens um anúncio de
que vão ser gastos 400 milhões de meticais na construção de uma vila parlamentar. Assim, aquilo que eu sinto é que o presidente Nusso não está a ser bem seguido em termos de o que ele diz não é acatado. Portanto, temos, se abrir o jornal Notícias, todos os dias, temos anúncios de adjudicação de concursos públicos com valores altamente empolados. Portanto, é isto que deve ser cortado, na sua percepção? Não, digamos, assim, temos um conjunto de despesismos aqui em Moçambique que não lembro o diabo. Portanto, escoltas de ministros, temos voos em primeira classe. Portanto, é preciso que se faça também um levantamento muito exaustivo sobre aquilo que eu acho que possam ser as despesas, digamos, dispensáveis, passo, digamos, a redundância. O FMI promete colaborar com Moçambique. Bom, é um processo que ainda não tem decisão definitiva. O FMI pretende colaborar com Moçambique para ajudar nesta reestruturação e recuperação da economia. Normalmente, com os envelopes financeiros, vêm também algumas obrigações e vêm também algumas exigências. Moçambique poderá mexer, se calhar, na sua política fiscal, na forma como lida com alguns aspectos, por exemplo, corrupção? Sim, a questão do controle da corrupção é fundamental, porque a grande corrupção que temos hoje em Moçambique é uma das fontes de dilapidação, portanto, do bem público, das receitas do Estado. E o que está a acontecer em termos de reação penal anticorrupção é que ela não envolve a recuperação do dinheiro roubado, portanto, envolve apenas, digamos, a condenação, digamos, em termos de prisão dos prevaricadores e no caso vertente de Moçambique ainda temos uma reação penal anticorrupção que abarca apenas, digamos, os pia-galinhas, portanto ainda não temos, digamos, aliás, se for ver aquilo que são as estatísticas do Gabinete Central de Combate à Corrupção, elas não mostram alguma reação específica relativamente, digamos, ao setor privado. Portanto, quem entende bem deste fenómeno percebe que a corrupção é uma troca e os corruptores às vezes vêm do setor privado. Portanto, eu estive há dias já a falar com alguns doadores para perceber qual é que é a reação deles em relação a este escândalo da dívida. A questão da responsabilização é um assunto dos moçambicanos, portanto, aquilo que vai... Não faz parte das discussões do sistema financeiro. Aquilo que os doadores vão tentar influenciar, portanto, são aspectos mais de gestão do dia-a-dia das finanças públicas, por exemplo, com enfoque específico na questão da redução das despesas, ok? Mas a questão da responsabilização, que é o que se fala aqui, na praça pública hoje em dia, o que se fala é prenda. Portanto, eu penso que o debate não é este. Não se pode, a priori, digamos, colocar esta questão acima sem que se saiba qual é que foi o papel específico de cada um, não só em relação a quem tomou decisões digamos, políticas ou administrativas sobre a dívida, mas também a quem não tomou decisões quando devia, a quem é responsável por omissão. Portanto, estamos a esquecer isso. Então, digamos, há aqui várias dimensões de debate que se podem levantar nesta questão. Exato. Mas mesmo que a nível dos doadores não exista esta visão ou pressão, eu penso que do ponto de vista daquilo que é o tratamento e do ponto de vista daquilo que são os contactos do próprio governo, está subjacente à ideia de que aquilo que foi contratado pelo setor privado deve ser o setor privado a tratar. Aliás, há pouco tempo o Presidente da República estava numa conferência de imprensa em Bruxelas e falou disto. E noutro desenvolvimento também o Primeiro-Ministro referiu-se a isso. Então, isso significa que os doadores podem não estar a dizer abertamente... Por causa da matéria, caso ser dívida comercial. Sim, de forma pública, que há que haver responsabilização.
nas conversas privadas há a capacidade de dizer, olha, nós não estamos satisfeitos com esta situação. Há pessoas identificadas com bilhetes de identidade, de casa própria, etc., etc., que têm esta responsabilidade, por favor. Sim, mas não é a priori. Nós temos que respeitar o princípio sagrado da presunção de inocência. Portanto, sem haver uma auditoria cabal à dívida que identifique também, digamos, papéis específicos de cada um, não se pode estar a lixar as pessoas em público. Não, naturalmente. Naturalmente. Esse tipo de bota abaixo, portanto, eu não concordo. Não é por aí também. Agora, uma questão que os doadores, digamos, vão abordar é o papel do setor empresarial do Estado, porque essas dívidas foram, digamos, contraídas com base em empresas públicas. E no caso específico da Proíndicos, uma empresa pública com parceiros privados de quem não se conhece a identidade. E é importante também aqui trazer um debate que eu penso está a ser descurado em Moçambique, no contexto da dívida. É o princípio que originou, digamos, a criação da Imatul e da Proíndicos é um bom princípio. Qual? A defesa da costa. Soberania. A defesa da costa, a produção costeira é um bom princípio. Portanto, ninguém deve descurar isto. Portanto, nós temos perdas enormes de recursos marinhos, temos a questão das pesquisas para hidrocarbonetos. O facto de não ter passado pelo Parlamento a criação de uma marinha de guerra. Portanto, na América do Norte, a proteção da costa é feita pela guarda costeira, que é uma unidade da Marinha de Guerra. No nosso caso, não se investiu na Marinha de Guerra, investiu-se, digamos, em empresas mistas, que se calhar, digamos, não seria bem esse o enfoque. Portanto, o enfoque devia ser o investimento na Marinha de Guerra. Agora, todo o processo que levou à contratação da dívida, obviamente que teve problemas. Adelino Boca, o Primeiro-Ministro assumiu que a dívida foi contratada as dívidas foram contratadas em 2013 e, atendendo a esta declaração, é muito risco de Moçambique partir para dívidas de curto prazo, num contexto em que já tem um histórico de perdões de dívida e negociações de outras dívidas, e não é a primeira vez que Moçambique entra numa empreitada de negociação de financiamentos grandes como estes, não é? Não. Bom, eu penso que Moçambique, por essa via, tem muitas habilidades, não é? E está demonstrando que tem habilidades de conseguir convencer as pessoas mais céticas em relação àquilo que é a situação da dívida em Moçambique. A declaração de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, no seu Facebook, mostra esta capacidade, esta habilidade que o país desenvolveu de convencer as pessoas para o lado que interessa ao país. Nesta altura, pensava-se na sustentabilidade? Como? Nesta altura, pensava-se na sustentabilidade? Não, mas se calhar aqui é importante ver-se esta abordagem do Marcelo Mossi e se calhar aqui também ver um pouco a abordagem que o Fernando Lima teve no Pontos de Vista desta semana. Porque, de acordo com algumas informações que existem, a Proíndicos tem tudo para dar certo, não é? Tem tudo para ser uma coisa altamente rentável. É viável. Com exceção da ideia de que foram comprados drones, quando a operação de drones é feita com base num sistema de satélites que nós não temos. Portanto, há algumas coisas que merecem reparos, mas a Proíndico, eu penso que foi criado como uma máquina de produção de dinheiro, por causa daquilo que estava a acontecer na Zona Norte, nas áreas de prosperação. Portanto, aquilo... Desculpa, deixa eu só dar uma informação. O que motivou também, digamos, o correr para estes Proíndicos foi que a ANADAP e a ANI começaram a passar uma informação que se revelou gato
por lebre, que é a ideia de que estavam a gastar 300 em segurança, não, em segurança, $1 milhão por dia. Isso gerou uma expectativa, Depois de gerou, ganhos e depois com a ideia de que vinham receitas muito... Porque até 2 anos atrás nós contávamos que a exploração do gás começasse em 2018, mas 2019. Mas as projeções variaram. E agora é todo 2024. No caso da Anadarko é 2024. Neste momento só a ENA é que vai começar, digamos, a investir no floating LNG. Mesmo que invista, as receitas provenientes dessa exploração não virão em 2 anos, em 3 anos. Precisa apenas de tirar os gastos de investimento inicial destas Existe uma possibilidade da ENA vender alguns blocos que têm, portanto, ao interesse da ExxonMobil, e isto pode gerar alguma receita em termos de mais-valia. Mas isso vai ser suficiente para nós equilibrarmos a balança de pagamentos? Pode ser, digamos, um importante, portanto, influxo de receitas. Estamos a falar de que ano? Não sei, mas há o interesse da Exxon já manifestado. Não, digamos, não, sim. Não. Se a ENI vender, digamos, parte dos seus assets sobre alguns blocos, portanto, a entrada de receita é imediato. Se depender das grandes companhias é um pouco preocupante, quer dizer, porque não temos soluções a nível interno. A Graça Machel estava a falar esta semana sobre a necessidade de produção interna. Porque é que estamos a pensar em mecanismos externos? Será que não há condições internamente? A produção interna depende de muitos fatores. Um deles é o aumento de negócios. Se tu tens uma autoridade tributária que já começa a ir aos bolsos das empresas, tu estás, digamos, a criar uma situação de incapacidade das empresas de investirem, digamos, na economia. Portanto, estamos numa encruzilhada e, aliás, olha, eu já começo a ver aí indicações sobre greves. Portanto, eu penso que não é a altura do país entrar em greves neste momento, digamos, sem que se conheça, digamos, o que aconteceu de uma forma cabal. Exatamente. Adeline Buque, nós já temos uma estratégia de ambiente de negócios. Diante desta dívida e dos compromissos que Moçambique tem com os financiadores, acha necessário reestruturar esta estratégia? A autoridade tributária tem as suas atribuições em relação à captação de maior nível, maior volume de receitas, e há outros investimentos que devem ser feitos para atender a esta estratégia de ambiente de negócios. Acha que deve ser mexida mediante estas novas circunstâncias da dívida? Eu penso que se nós respeitássemos aquilo que é a estratégia para o melhoramento do ambiente de negócios, não precisávamos de reestruturar nada, porque está lá na estratégia do ambiente de negócios que a base tributária deve ser alargada. E alargar a base tributária não significa ir à mesma casa todos os dias, bater a porta para saber se já pagou ou não pagou. E é isso que está a acontecer agora. E é isso que está a acontecer. Não significa dizer, olha, paga lá por antecipação porque tenho responsabilidades a fazer. Não é esse o ambiente de negócios. A estratégia do ambiente de negócios prevê que, no lugar de 100 contribuintes, tenhamos 1000 contribuintes. Daí que hoje é muito mais fácil tu teres o cartão do MIT que o BI. Portanto, tu pedes o BI, portanto, ficas boa na espera, mas o MIT é logo. E não só, é que se tu tens esta base tributária alargada, tens a possibilidade de reduzir até a percentagem dos impostos e tens resultados bastante positivos. Então falta uma estratégia integrada. O problema que está a acontecer connosco em Moçambique é que aquilo que está a acontecer não é a estratégia do ambiente de negócios. Aquilo é contra a estratégia do ambiente de negócios. Acha que deve haver uma coordenação intersetorial, no caso? Tem que haver. E eu penso que o governo moçambicano, o Estado moçambicano, tem que compreender que não pode chupar-se a mesma teta quando não se dá a ração. Porque o único resultado que vai acontecer é que vai sair sangue e vai morrer. Portanto, se não é o objetivo único esse de matar essa vaca que produz leite, vamos lhe dar leite, vamos lhe dar o tempo de descanso
e vamos fazer a mogição quando o tempo lhe aconselha. Portanto, não podemos fazer esta atitude que está a acontecer agora. E é preciso dizer que também esta atitude da autoridade tributária vai contra aquilo que é o próprio plano do governo em relação ao ambiente de negócios. Portanto, é preciso parar e refletir-se, porque muitas vezes a gente diz que há muita imigração do setor formal para informal e muitas vezes não se dá conta disto, não respeitam este princípio, porque vai-se buscar aquilo que são as obrigações do Estado acontecem porque as coletas são feitas, mas até quando? Esta é a questão. Exatamente. Tem-se falado muito na capacidade que se tem de antecipar crises. O que é que Moçambique, o governo de Moçambique pode fazer para evitar uma convulsão social, crise nos mercados financeiros, no mercado financeiro doméstico ou qualquer problema de balança de pagamento? Não, assim, eu penso que, digamos, no caso específico do atual escândalo da dívida, ele só foi possível porque houve uma vista grossa em relação à legislação, portanto, em relação à lei orçamental. A lei orçamental estabelece limites, portanto, em que o governo pode, digamos, contratar dívidas depois de um certo valor deve ir ao Parlamento. Portanto, isso não aconteceu nem com o nem com o Índico, nem com a base logística de PMB. Pois, portanto, a questão do respeito pela legislação, a questão do papel específico de cada uma das instituições que faz o colete dos pesos e contrapesos em Moçambique é importantíssimo. Portanto, o papel do Banco Central nisto, eu estou curioso de perceber, no quadro dessa auditoria, porque é que o Banco Central não agiu e depois está aqui a construir, digamos, um edifício megalómano num contexto de endividamento decrescente. Seria por negligência? Olha, atenção que o Banco Central tem em cheio um investimento de 100 milhões de dólares. Portanto, é difícil. E tem também as sedes provinciais. Pois, claro. Portanto, é muito estranho isto. E portanto, Acha que não só o Governo deve explicações, mas o Banco Central também? Pois. Embora. É do governo. Pois não, assim, aquilo que me dizem é que o Banco Central, em dado momento, entrou numa relação de promiscuidade com o Governo, porque já participava em sessões do Conselho de Ministros e portanto, digamos, sim. Sim, mas esta questão que a Selma levanta sobre como evitar as convulsões sociais, etc., eu penso que também passa pelo respeito às instituições. Se fores a reparar, e é muito curioso que a questão da dívida foi despoletada por órgãos de comunicação social internacionais. Houve uma atitude normal na Assembleia, ao nível da Assembleia da República, de uma bancada que pediu a vinda do governo para explicar o que é que estava a acontecer. E houve petições que insistiram sobre este pedido. Insistiram sobre isto. Agora, o que é que aconteceu? Aconteceu que não houve respeito por aquilo que é um princípio básico que rege essas instituições. Não custava nada. Nós teríamos esta informação que está sendo passada a partir de Nova Iorque, de Washington, ali na Assembleia da República. E temos uma situação que é preciso também que se diga, que é para as coisas não parecerem que nós todos não estamos a ver. É que tu tens a bancada parlamentar que vota contra, mas tens um comitê central que diz que é urgente vocês explicarem a razão da dívida. Agora, a pergunta que eu faço é, será que teremos a irracionalidade tal em que a bancada da Frelimo vai também votar contra aquilo que é a decisão do seu comitê central? Porque não precisava de chegar a esta fase. Era uma questão de tratar as coisas como deve ser. A capacidade de antecipar é realmente fazer leituras e tu olhares, olha, eu aqui não tenho saída. Eu tenho que negociar, eu tenho que falar, eu tenho que comunicar. Trabalhe na estratégia de comunicação
trabalhe na forma como vou comunicar, mas eu não tenho como fugir desta realidade. E infelizmente, é isto que está a acontecer. Quer dizer, as pessoas investidas de cargos de responsabilidade não assumem a responsabilidade que têm. E esta é a razão que pode nos levar a convulsões sociais. Exatamente. Marcelo Nosso considera que é preciso que os três poderes estejam claramente independentes na gestão desta crise. É preciso que os três poderes, cada um cumpra o seu dever. Portanto, isso é que possibilita a verificação da independência. No caso específico de Moçambique, nós temos um poder judicial completamente amorfo que Acha que é capaz de ressuscitar? Não, duvido muito. A atual depois vão-me criticar. Assim, a atual direção do Ministério Público mostrou-se incapaz de agir quando devia, e no caso da Assembleia da República temos este problema, digamos, de uma maioria que faz e desfaz, não é? Portanto, digamos, prejudicando aquilo que até seria importante para a própria imagem do Partido Frelimo, digamos, impedindo digamos, a dinâmica da prestação de contas, prejudica, digamos... Acha que a oposição está a fazer o contrapeso necessário para gerir esta situação? Em algum momento há algum aproveitamento e há praticamente distrações sobre é ladrão, etc. Mas a questão fundamental é que existe uma dívida com garantia soberana. E qual é o papel destas duas bancadas da oposição na sua percepção? A oposição tem sido oportunista, não é? Portanto, em relação a estas coisas todas. Portanto, não é uma oposição, digamos, que estuda as coisas, que antecipa. É uma oposição que vem sempre a reboque daquilo que os mídias dizem. Portanto, a mim não... Que atitude seria exigível num contexto como este, numa oposição que funciona? Não, eu penso que se existe a incapacidade da oposição se posicionar em relação aos grandes assuntos nacionais, existe também a sociedade civil que tem estado a fazer debates muito interessantes sobre assuntos... Também duvido muito. Alguma e outra organização, portanto, mas não se pode generalizar isso, porque a sociedade civil moçambicana, exceptuando uma e outra, demitiu-se das suas funções. Sim, demitiu-se a partir do momento em que... Nós corremos o risco de ter convulsões sociais, greves, de forma indiscriminada, porque não temos uma sociedade civil organizada que possa, digamos, congregar, digamos, em termos de mobilização e de forma organizada este tipo de reivindicações, né? Marcelo, repare, nós temos uma sociedade civil vibrante em Moçambique. O que é que diz isso? Não, a sociedade civil não me refiro a organizações. Nós temos estudos, temos o CIP, por exemplo, temos o IES, são organizações da sociedade civil, produzem estudos, não é? Produzem estudos. Temos, por exemplo, agora este Observador Rural, produzem estudos de grande interesse nacional, mas que, pura e simplesmente, porque são produzidos por aqueles, não são levados em consideração. Até porque esta questão da dívida já tinha sido prevista há mais de 10 anos. Por exemplo, o ES e o IES falou muito sobre a questão da falta de diversificação da economia. Não é? Estes assuntos são abordados há muito tempo. Quantas vezes, tirando todos os outros defeitos, quantas vezes tu não ouviste o Carlos Nuno Castelo Branco a falar sobre a questão da dívida? Até parecia estar a profetizar. Não estava. Parecia estar a carregar um assunto do Estado para ele próprio. O resultado é que ele também cansou-se, não é? Quer dizer, tu não vais por toda a vida falar de coisas que as pessoas mais interessadas não se interessam.
esta questão do Observatório Rural produz documentos sobre o desenvolvimento rural todas as semanas, tem pesquisadores nacionais, alguns internacionais, que podem servir de base para as políticas para públicas. As políticas públicas. Repare, hoje nós, a província de Maputo, a par da estiagem que estamos a viver, estamos numa situação de intrusão salina, reportado por camponeses e mostrado ao público através das televisões, onde até o açúcar, a cana-de-açúcar não sobrevive. As hortícolas morrem. Mas eu ainda não ouvi, não é? Não sei se é o Ministério da Terra, ou se é da Agricultura, ou qual, a dizer algo sobre aquilo que está a acontecer. E a médio prazo, esta situação vai provocar que os próprios solos estejam numa situação de salubridade. Uhum. E corrigir os solos do sal é muito oneroso. Mas pior do que isso, é que esta intrusão salina vai criar uma situação em que as populações não podem ter acesso à água. Exatamente. Só para fechar... Estas coisas todas, do ponto de vista da sociedade civil, do ponto de vista do público, elas são ditas, as coisas aparecem. Mas esse público não tem poder, não é, de influenciar de outra forma. Exatamente. Só para fechar, Adelino Buque, que ações coordenadas o Governo devia tomar, se calhar se aproveitar desta crise para resolver alguns dilemas sobre falta de coordenação, para resolver os problemas económicos e sociais que o país tem? Olha, isto é o pecado de sempre. Enquanto não tivermos uma política agrária clara, que promova a produção, e não estou a falar de dizermos que nós temos o PEDSA, temos não sei o que, não é isso. Porque tu tens todas essas políticas e no fim do dia não tens nem sequer um agricultor comercial a trabalhar a terra. Não tens uma política de comércio. Felizmente, o atual ministro da Indústria e Comércio visitou o mercado do desempenho, ficou a saber o que é o mercado do desempenho. Felizmente, o atual ministro da Indústria e Comércio visitou Moamba, ficou a saber dos agricultores quão calvário vivem quando vão à cidade de Maputo para vender os seus produtos. Portanto, não são estas as condições em que um indivíduo pode investir o seu dinheiro para a agricultura. Não são. Definitivamente, é importante que a gente tome a decisão de criar políticas que convidem a um investimento na área da agricultura. Nas atuais condições em que temos que comprar tomate, alface, pimento, eu acho que muitos governadores do Banco Central vão se queixar sobre as importações, que não cobrem, que a balança de pagamento está a piorar, porque não há outra forma. As pessoas precisam de comer. E se a única forma de comer é importar? Exatamente. Marcelo Mossi, quais são as soluções possíveis que o Governo devia adotar a curto, médio ou longo prazos para evitar assimetrias muito grandes, sociais e económicas do nosso país? Eu gostava de me ater à questão da dívida. E nesse contexto, aquilo que eu penso que deve acontecer a curto prazo mesmo, são quatro coisas. Uma é a auditoria da dívida, portanto, com todas as dimensões. De uma forma ou de outra, isto vai acontecer por causa do Fundo Monetário Internacional. Vai acontecer. A questão da responsabilidade, ok? A questão... Responsabilidade refere-se a quê? Responsabilidade individual ou responsabilidade do Estado? Tens responsabilidade, digamos, no que diz respeito ao processo decisório que originou a dívida. Portanto, os atores envolvidos na decisão da dívida, seja ao nível político, seja ao nível administrativo, e seja ao nível daquilo que eu tinha dito, seja os atores que não agiram quando deviam. Depois, a questão
da política contra o despesismo, que eu acho que é fundamental. Se o Presidente Nunes, digamos, insiste nessa questão da defesa, aliás, da despesa pública saudável, é preciso que haja uma política e ações concretas, não é discurso para a parede. E por último, e muito importantíssimo, é uma política sobre o endividamento. É preciso que haja uma clareza sobre como é que se processa, digamos, em Moçambique a contratação da dívida pública. Não há isso hoje. Não há isso, de modo que tivemos este tipo de problemas em função, digamos, de uma ausência de termos de referência muito claros sobre como é que, digamos, se processa a contratação da dívida pública. Muito obrigada, Marcelo Mossa, de Linbook, pelas vossas ricas contribuições aqui no Noite Informativa. Estivemos a analisar a situação económica de Moçambique e particularmente a dívida pública. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Até já.